Olá, galera esmeraldina, ó. Baita segunda-feira, 5 de maio de 2025. A galera esmeraldina está toda muito alegre. Afinal de contas, o Verdão jogou hoje, hein? Terminou ainda há pouco no estádio da Serrinha, estádio Ailê Pinheiro. Goiás 2, Avaí 1. O jogo aí, ó, foi válido pela sexta rodada aí do Brasileirão Série B 2025, jogo em que o Goiás termina e vai dormir à noite como líder da Série B. E aí, Cássio? E aí, Iris? E aí, torcedor, acompanhando a gente aí, que alegria, hein? Série B tem um novo líder, Iris. E vamos que vamos, né? Tá deixando a gente sonhar, torcedor tem a memória muito curta. Ainda ontem a gente estava chorando e hoje a gente está comemorando aí, pelo menos dormir aí na liderança do campeonato, né, Iris? Justamente, Cássio, vamos dormir na liderança, dependendo de uma combinação de resultados amanhã, não é difícil o Verdão terminar aí a sexta rodada como o líder absoluto da Série B. Para mim, ó, uma novidade, não esperava tanto. Muito bem-vindo, parabéns ao Goiás, parabéns aos jogadores que pelo menos muita vontade têm mostrado. E aí, Cássio, quais as suas impressões geral desse grande jogo hoje na Serrinha, estádio Alê Pinheiro, hein? Iris, assim, boas impressões, porque a gente tem um time que é limitado, né? E se você torcedor do Goiás, se sente ofendido com isso, eu não sei que universo que você estava que não viu o Verdão jogar esse ano. Sim, o Goiás joga mal e consegue aí os pontos, vai conseguindo pontuar, vai conseguindo ficar na liderança. A camisa do Verdão vai envergando varal aí na Série B. Se a gente joga mal, Iris, a gente tem conseguido pontuar. Isso que é importante, isso dá esperança para que a gente termine aí termine a série B com a classificação para a série A, e por que não? Quem sabe com o título, né? Goiás é limitado, fez esforço para perder o jogo aí, mas mesmo assim saiu com os 3 pontos, e é isso que importa. O caso eu notei um fator aqui, ó, o Goiás ele saiu perdendo, rapidinho ele reagiu ali, e ali no meado do segundo tempo levou uma pressão terrível do Avaí, por pouco não sofreu o empate. Isso é um fator que preocupa, hein? O time jogando com um jogador a mais, boa parte do jogo ali, tomou um sufoco daquele. A gente imaginava, né, que não fosse o contrário, que o Goiás fosse para cima e fosse buscar ali o terceiro gol. Sofremos uma pressão danada. Isso preocupa um pouco, não preocupa? Preocupa, né? E você vai lembrar lá nos primeiros vídeos do ano, a gente elogiava bastante o sistema defensivo do Goiás. Sistema defensivo que começa lá na frente, eu gosto sempre de salientar isso daí, né? Mas principalmente pelos homens de trás, do meio campo para trás. E a gente dizia que era um setor muito sólido. O tempo passou e a gente viu que não era bem assim. E o ataque era muito criticado, né? Vai fazendo essa inversão. Hoje a gente basicamente tem um ataque definido com algumas dúvidas no meio-campo e principalmente na defesa. A defesa do Goiás bate muito cabeça, né? É um jogo também, Iris, além dessa questão da defesa aí, que influenciou bastante foi o treinador. O treinador foi responsável direto pela vitória do Goiás, mas também por todo o sofrimento que a gente passou na partida. Você não achou que o Wagner Mancini, no decorrer do jogo, pode ter complicado a vida do Goiás? Sim, um fator que eu observei no jogo aí. Inclusive, a pressão que o Goiás sofreu ali por volta dos 20 minutos, alguma coisa aí ali do segundo tempo, e por pouco não sofre o empate, eu atribuo muito a ele. Ele sacou o Lovato estava bem no jogo, né? Que por sinal fez um golaço, e colocou no lugar o Arthur Caíque. Eu tenho uma crítica severa contra o Arthur Caíque, nada contra a pessoa, mas em termos de futebol, pouco acrescenta. Arthur Caíque é aquele tipo de jogador o seguinte, ele não combate na frente, ele não prende a bola bate nele, não aumenta a jogada e não segue. Foi uma substituição errada. O Antônio também não entrou bem. O treinador, sim, ele teve um pouco de responsabilidade nessa questão aí do Goiás. Do Goiás sofrer aquela pressão. Eu não vejo necessidade, eu não vejo como uma obrigação o treinador, uma vez que o adversário perdeu um jogador e, consequentemente, ele está com um a mais, eu não vejo necessidade dele mexer no time se o time estiver bem. O treinador entende que precisa. Mancini teve a sua culpa, sim. Lembrando, galera, que o Goiás jogou hoje aqui, ó. Estamos gravando aqui o pós-jogo. O Goiás jogou hoje pela Serrinha, ganhou do Avaí, somou mais 3 pontos, fomos a 13 pontos,
hoje somos líder, por enquanto, da Série B. Ô, Cássio, vamos ver aqui, ó, o Goiás, os gols foram de JP para o Avaí. Logo na sequência, o Pedrinho empatou. Logo depois, o Lovati desempatou. Assim, ó, o Goiás sofreu um gol, né? Sofreu um gol numa falha para o Tadeu. Não deveria ter saído. E o Lucas Ribeiro até bateu a bola muito mal. E depois, 2 golaços, hein? E assim, o JP que é bom jogador, hein? Fiquei impressionado de ver ele jogar, gostei bastante. Falta para o Goiás um jogador de chegada desse daí. Chegou muito bem para fazer o gol e algumas coisas importantes. Como que o Tadeu tem dificuldade de jogar com o Aleph Manga. O jogo no Curitiba aí, que o Goiás caiu, ele deu praticamente um lençol no Tadeu, fez o gol. E hoje o Tadeu não poderia ter saído, né? Não sei por que tinha cobertura do zagueiro, ele saiu ali, o Lucas Ribeiro de forma bizonha, poderia ter tirado a bola, entregou para o adversário, o JP chegou e fez o gol, mas o Goiás muito rapidamente virou o jogo, e aí é onde eu digo que tem a mão do treinador. Jogada ensaiada, muito bem feita, né? Você pode falar, o Pedrinho chegou livre para finalizar, mas finalizou muito bem, não é uma finalização tão fácil assim de ser feita, né? Bateu com confiança, bateu com categoria, fez o gol do Goiás e depois foi numa falha ali do próprio Lovati também. O Goiás acabou, né, conseguindo o escanteio ali, depois de toda a jogada aí se definindo, ele acabou conseguindo arrematar e fazer o gol. Mas antes ele poderia ter feito um cruzamento mais certeiro. Aí, Iris, o Lovati estava bem, né? Porque é difícil, esse ano jogou mal a maioria dos jogos. Aí o jogo que ele está mais bem, o treinador tira ele e teve essa inversão aí, né? O Goiás passou a ter dificuldade no jogo quando tinha um jogador a mais e não era para ter tantas pedras assim no seu caminho. Ô, Cássio, uma coisa que eu achei interessante no jogo de hoje, a gente tinha ali um Avaí recheado de ex-Goiás, hein? No banco de reserva, Jair Ventura, ali na zaga o Eduardo Bloch, o Luiz Maio, né? O menino da lateral esquerdo que era formado na base do Goiás. A gente teve lá também o Aleph Manga, que passou pelo Goiás, e esse JP, que é bom jogador, dizem ter sido cria do Goiás, eu não me lembro dele. Fator aí bem interessante também, hein? Né? E assim, jogadores aí que poderiam estar reforçando o Goiás, mas foram para outras equipes aí. A gente teve esse problema com a base nos últimos anos, mas se você pensar, eles, o Goiás tem jogadores aí que estão brilhando em outros clubes, né? Fizemos um vídeo sobre isso, aí o Alex falou muito bem. É o caso do jogador que foi lá para Palmeiras, do Internacional, e esse JP para mim também que é uma novidade, esse não conhecia também. Então, mais uma joia que passa aqui pelo Goiás e não é aproveitado, né? Quem sabe aí o Goiás, ao longo dos anos, depois de toda essa dificuldade que a gente passou, não precisaria ter passado por isso, às vezes com a solução caseira mesmo dentro da sua própria base. Muito bem, galera. E aí, ó, eu não vou perguntar para você que você está feliz, porque eu sei que está muito feliz. O Goiás jogou, na minha opinião, jogou bem. E a sua opinião aí, ó? Você que está acompanhando o nosso vídeo, muito obrigado aí pela sua companhia. Você é o motivo da gente existir. Vai aquele abraço, aquele carinho, aquela consideração nossa. Você que está chegando agora pela primeira vez, pode aí fazer a sua inscrição no canal, pode acionar aí o sininho das notificações, pode dar aí aquele joinha bem legal. A gente vai ajudar muito aqui no crescimento do nosso canal, nesse propósito que nós temos aqui de fazer sempre o melhor futebol para você e o melhor futebol de maneira muito especial para você, torcedor esmeraldino. Muito bom tê-lo aqui conosco. Hoje estou aqui com o Cássio Ricardo. Cássio, antes da gente entrar aqui na escalação do Goiás, aqueles 11 que foram em campo e as substituições, eu gostaria de abordar com você. Vamos lá por vez, hein? Melhor jogador em campo, melhor jogador do Goiás, Cássio Ricardo. Sem passar pela escalação, Eu gostaria que você falasse primeiro para mim o seu melhor e depois vamos falar o pior. Já pode emendar, melhor e pior. tá. Teve muito jogador bom hoje. Gostei do Goiás, Tadeu, né? Protegeu aí, defendeu essa vitória esmeraldina. Se não fosse ele, a gente poderia ter saído perdendo o jogo. Rafael Gava jogou bem também. Gostei um pouco mais do Lucas Lovati, não está entre os melhores, mas só queria destacar aqui a evolução dele.
Mas o fera da partida hoje, para mim, Juninho. Nunca achei que eu ia falar isso, mas para mim, o Juninho, Iris. Pior em campo, Cássio. Pior, tem uma galera muito ruim aí, né? Marcão. Eu ia ficar entre ele e o Lucas Ribeiro, mas o Marcão depois quase entregou ali o Goiás com um a mais, fez todo o esforço do mundo, mais de uma vez, Marcão. Eu gostaria de destacar aqui, ó, para mim, eu que sou um crítico, venho sendo um crítico, você também, Cássio, vejo aqui nos comentários aqui dos nossos vídeos, do nosso canal, aqui, muita crítica para cima do Rafael Garba. Eu vou botar aqui no Garba como o melhor em campo. Hoje foi um jogador que correu, buscou jogada, apareceu, distribuiu. Esse, para mim, é o Garba que o torcedor do Goiás quer. Embora estou com uma vontade louca de botar, né, no Juninho. Grande partida do Juninho também, veterano, se apresentando, se atirando por lance, dando alternativa, muito bom. Sabe aquele jogo, Cássio, que o Cássio sabe aquele jogo assim que você olha e o apresentador, o âncora, fala para você, melhor em campo, você dá aquela pensada, você tem que escolher um de repente, porque não tem melhor. E de repente você tem que escolher o pior, você fala assim, ó, nossa, hoje não tem como. Os 11, se tivesse como botar nos 11, hoje foi um jogo ativo. Para mim, poucas falhas cruciais. Para mim, eu escolho o Lucas Ribeiro como pior do jogo pela falha, porque ele deveria ter afastado aquela bola com vontade. Deu um toquinho por meio da pequena área, quer dizer, kamikaze, suicídio total. Quase que coloca o negócio aí para desandar. Vamos aqui, galera, com a escala. Deixa eu só contestar isso daqui. Você não acha que o Tadeu foi mais responsável que o Lucas Ribeiro, não? Não, eu não acho que o Tadeu foi mais responsável. Eu vou falar para você por quê. O Tadeu, ele foi, na minha opinião, ele foi um pouco afobado ali quando ele saiu. Tá certo. Tinha dois chegando, mas houve um erro primário de marcação no setor direito. Eu posso ver que a dupla de zaga está correndo de linha e o Caio já estava perdido. Ele ficou naquela dúvida, sai ou não sai? Eu fecho o ângulo ou não fecho? Ele fechou, o cara tirou dele, conseguiu bater. A falha maior para mim do Lucas Ribeiro. Eu já joguei bola, já joguei de zaga. Aquilo ia chutar um parceiro. Estoura lá pro meio de campo para lateral. O cara tirou ali, deu um tapinha, como se estivesse dando um passe. Aquilo que você faz, tipo assim, ó, a bola vem, eu tô aqui, você se apresentou, dá aquela chapadinha para você. Você chega, isola ou sai jogando. Lucas Ribeiro, para mim. Mas embora o Tadeu falhou também. Queimou, a bola queimou ali, né? Com certeza. Vamos aqui, ó, galera, com a escalação do Goiás. O Goiás foi em campo aqui, ó, com Tadeu, Diego Caito, Lucas Ribeiro, depois Anthony em seu lugar e Messias. Lucas Lovatti, a melhor partida dele para mim no Goiás, hein? Lucas Lovatti fez um golaço. Em seu lugar entrou Arthur Kaique, terrível. O meio de campo foi com Marcão, Rafael Gaba, Juninho. E em seu lugar entrou Rodrigo Andrade. O ataque com o Wellington Matheus, depois Já, em seu lugar. E Pedrinho, encerrando com Anselmo Ramon. Muita boa partida também do Wellington Matheus. Muito boa partida do Pedrinho e o Anselmo Ramon, importantíssimo, Cássio. E muito importante, né? Ele tem muita experiência, então ele sabe ali o momento de prender a bola, esperar a chegada de um companheiro, o momento de recuar essa bola, consegue prender nas laterais também, porque a gente não tinha jogador que fazia isso, né? Então ele meio que flutua, acaba saindo da área ali várias vezes no jogo, prendendo a bola tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Inclusive, eles teve um lance lá que poderia ter saído gol do Goiás ainda no primeiro tempo, deu uma remate, né, bem próximo ali de quando saiu o escanteio do gol, acho que logo em seguida sai o escanteio, sai o gol, foi na finalização dele, o goleiro tirou com a pontinha dos dedos, poderia ter feito o segundo gol aí com a camisa do Goiás. Jogador muito importante, eles. Para quem não tinha nada, hoje a gente tem o Anselmo Ramon, tá bem servido ali, viu? O Cássio, eu fico vendo os detalhes desse jogo de hoje aqui, ó. Após a sexta rodada, ele vai tirando algumas conclusões. E a gente sofreu bastante com esse ataque. Treinadores que passaram por aqui também sofreram. O Mancini não está sendo diferente. Parece que ele achou o ataque ideal, né? Pedrinho, Anselmo Ramon e o Edson Matheus. O Anselmo Ramon, como você disse aí, eu também fiz essa observação, não marcou gol, mas taticamente importantíssimo. É aquele cara que flutua, que vai lá, que aparece para jogar, e que bota para buscar. Não é aquele jogador plantado, é aquele jogador que é consciente, sabe o que faz em campo. E achamos ali os lados, hein? Um lado com o Pedrinho, outro com o Edson Matheus. Parece que encontramos o nosso ataque, não encontramos? Encontramos para a Série B, tá de bom tamanho, né, eles? Não dá para exigir muito também, não. Sim, sim, muito bom que
que o Goiás consiga consertar ali seus outros setores, mas assim, o meio de campo bom, a nossa zaga ainda bate muita cabeça, vai ter que melhorar nesse quesito aí também. Nós tivemos um público... Posso pontuar aqui, Iris, vocês falam da defesa, eu queria levantar uma questão aí. O Antony hoje jogou improvisado de novo na lateral esquerda, entrou como zagueiro, para mim entrou mal, deslocado ali para a lateral esquerda, e não entrou o garoto Danilo de novo, em esperança de muito alviverde. Assim, o Lucas Lombardi, ele vem crescendo, né? Especialmente no jogo de hoje, ele jogou bem. Nós temos expectativa de ver o Danilo. O treinador, de início, colocou o Antony na zaga, depois teve que deslocar para a ala esquerda. Mas eu acredito que vai chegar a hora que a gente vai ter a oportunidade de ver o Danilo. E o Danilo, a gente seguindo aquela pegada que a gente teve aí no Campeonato Goiano, com a participação dele ali, obviamente, da sua contusão, vai dar uma briga boa com o Vasco, não vai? Vai, né? Mas quero muito ver ele jogar. Eu acho que o Antony, inclusive, ele jogou bem melhor na lateral esquerda do que propriamente na zaga, né? Então, talvez o Mancini vai ganhando uma opção. Já não é a primeira vez que ele entra aí. Que ele entra, não, porque ele entrou de zagueiro, né? Mas que ele faz essa função ali na lateral esquerda. Sim. E essa questão da zaga aí, Cássio, eu penso assim, ó, é um setor que o Goiás vai ter que corrigir logo. Eu acredito que o Lucas Ribeiro não vai continuar muito tempo como titular, não tem condição. Eu acho que isso aí, a ficha do Mancini, ela vai cair. Nós temos aí aquele zagueiro, o Luiz Henrique, né? Luiz Aquele Felipe. Luiz Felipe. Eu não sei, parece que teve uma contusão, não sei como é que tá, né? Mas o Mancini vai ter que dar uma repensada nesse meio de zaga, batendo muito cabeça. O, O Luiz Felipe jogou hoje, Iris. Ele entrou hoje. o Luiz Felipe entrou, né? Entrou já no finalzinho. Entrou. Muito Uhum. bom. Então, beleza, já aí vai ambientando, né, para ser ali o zagueiro que possa substituir o Lucas Ribeiro. Temos o Antônio também, que é um garoto que precisa ser trabalhado. Esse miolo de zaga do Goiás, ele precisa de ser trabalhado, porque a gente passa muito susto, a torcida passa muito medo com essa dupla de zaga aí durante os jogos. E o Marcão sempre é aquele jogador esforçado, mas bate cabeça demais também, né? Cássio, rapidinho aqui, ó. Nós tivemos aqui um público aí que na casa de 5 mil pagantes, numa noite de segunda-feira, público pequeno, se tratando do tamanho do Goiás. Mas não preocupe com isso, que a torcida do Goiás, ela é um fenômeno. A torcida do Goiás é uma torcida que não deixa o time na mão. Enquanto o Goiás deixa a torcida na mão 10 vezes, a torcida deixa em uma ou meia vezes o Goiás. Se então não pode reclamar de torcida, é o Goiás, não é, Cássio? Não pode reclamar não, né? A torcida do Goiás fez sua parte e apoiou. Jogo 7 horas da noite na segunda-feira, muito complicado, né? Lembrando que o estádio fica longe para muitas pessoas, nem todo mundo trabalha na região e normalmente o horário comercial aí sendo até às 18 horas atrapalha muita gente que quer chegar no estádio. Em plena segunda-feira ainda, né? Não ajuda. Então acho que é um público até normal, eles dado assim o dia e o horário do jogo. Não, sim, você considerando aí o horário de jogo, daquele intervalo que a grande massa sai do trabalho, que é às 18 até às 19 para estar no estádio, considerando o trânsito pesado de uma metrópole igual Goiânia, é sempre muito complicado. Eu penso que, assim, aquele horário das 21h30, eu acho ele tarde demais. Às 19 cedo. O horário bom de jogo, às 20 horas. Da parte do torcedor se deslocar, da parte do torcedor chegar em casa, mas são coisas de calendário aí e de programação de TV que não tem como a gente influenciar. Vamos entrar aqui, Cássio. Eu gostaria de falar agora aqui rapidamente sobre arbitragem. Nós tivemos arbitragem hoje no estádio da Serrinha do senhor Fábio Augusto Santos Sá Júnior, do Sergipe. Nossa, mas arbitragem gosta de nome comprido, hein? Fábio Augusto Santos Sá Júnior. Temos assistentes Eduardo Gonçalves da Silva Cruz, do Mato Grosso do Sul. E o outro assistente, Rodrigo Guimarães Pereira, do Sergipe. E no VAR, o senhor Márcio Henrique de Góes, de São Paulo. Alguma observação sobre a arbitragem? Mas foi bem, não foi? Eu quero pontuar só uma coisa, né? Principalmente a questão do árbitro de vídeo.
Não ficou chamando o árbitro desnecessariamente. O jogo, a bola rolou, isso é maravilhoso. Então, foi um jogo de muita trocação das duas equipes, né? Um jogo bem pegado. O árbitro de vídeo se comportou muito bem, acionando o árbitro de campo muito poucas vezes, né? E o árbitro dentro de campo foi muito bem. Poderia ter dado ali um cartão amarelo para o Messias já no começo do jogo, não fez, mas não errou em nenhum lance capital, chamou muito pouca atenção para si. Então, muito bem a equipe de arbitragem, uma das melhores que eu vi esse ano, eu diria. Eles. Muito bom, gostei também. O VAR, quando foi chamado ali para checar algum lance, foi rápido, muito bom. Para mim, parabéns para a arbitragem. A gente critica muito, mas quando tem que elogiar, elogiar. Para mim, apitou muito bem, assistente bem, o VAR bem. Parabéns para a arbitragem. Cássio, lembrando aqui, ó, que nós fizemos recentemente aqui no canal o sorteio de uma bicicleta prometida aí, hein? O sorteio já foi feito há alguns dias aí, o ganhador ainda não apareceu. Dá um recadinho para esse ganhador aí, meu amigo. Seu Joelson Silva, onde você está, meu amigo? Precisamos encontrar você, precisamos falar com você. Você ganhou uma bicicleta aqui do canal e estamos ansiosos para entregar o prêmio para você. Então, Joelson Silva, aqui na descrição do vídeo, tem o link do WhatsApp. Você pode entrar direto, falar com o Iris Cruvinel, pode falar com o Alex, pode falar com o Lucimar, comigo e reclamar o seu prêmio, a sua bicicleta que a gente quer entregar para você, ou sua bicicleta, ou o valor dela em via Pix, né? Para você fazer, de repente, outro programa que você quer, comprar outra coisa. Então, nós do canal vamos te dar essa opção também. Entre em contato com a gente o quanto antes, tá? Pode ser pelo canal de WhatsApp ou pelo Instagram, que o link também está aqui na descrição do vídeo. Aproveitando até a deixa aí para falar para você que está vendo a gente. Siga a nossa página no Instagram, dá essa força aí para a gente. Lá as notícias são assim, ó, curtinhas, porque a gente sabe que às vezes você está trabalhando, não tem como acompanhar os nossos vídeos na íntegra. Muito bem, Cássio, eu quero abordar com você aqui rapidinho aqui para a gente encerrar o nosso vídeo aqui desse pós-jogo. Após essa vitória maravilhosa do Verdão, 2-1 sobre o Avaí, estádio da Serrinha, sexta rodada, Campeonato Brasileiro, Série B 2025. O Goiás vai dormir na liderança. Cássio, ganhamos o jogo, o Goiás jogou bem, sofreu uma pressãozinha ali no segundo tempo, mas o Goiás ganhou, é líder do campeonato. Estamos prontos para o acesso, Cássio? Não, prontos para o acesso, não. Eu assim, considero que o Goiás está tendo muita dificuldade. O Goiás está na liderança, mas aos trancos e barrancos, está encontrando muita dificuldade, está passando muito susto no seu torcedor e está vencendo alguns jogos, inclusive pela força da sua camisa, como você já tinha adiantado aqui no começo do ano, Iris. Mas eu acho que o Goiás precisa de um camisa 10, eu acho que o Goiás precisa de um primeiro volante, pode começar a pensar em um zagueiro também para ser titular e até um lateral esquerdo, apesar da evolução aí do Lucas Lovatti, o Danilo voltando, acho que o Goiás vai precisar de um lateral esquerdo também e pelo menos mais um atacante aí, né? Porque a gente já não tem um trio assim tão perfeito como a gente gostaria, e se um deles sair, ó, estamos no sal. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Até a próxima vez. Daqui a pouquinho, ó, já já nós voltamos aí para fazer outro pós-jogo, outro pré-jogo, com mais e vindo, pode ser que venhamos com mais informações para você. Boa noite, fica aquele abraço, fica com Deus, vamos com a gente.